E olha, já estou aqui nos nossos estúdios com o nosso querido cardiologista, meu cardiologista, tá, gente? Doutor Elisiário Júnior. Boa noite. Boa noite, Carla. Um prazer muito grande voltar à TV Meio Norte, ao seu programa. Você que é uma formadora de opinião na área de saúde em Teresina. Então, sempre um prazer muito grande poder esclarecer a população, fazer uma educação médica continuada, dando informações para que a população possa ter conhecimento acerca das doenças cardiovasculares e dos males, né, que as mesmas provocam. Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, que juntamente aí com o Setembro Vermelho chama atenção para as doenças cardiovasculares. Apesar de muito conhecidas, elas ainda geram muitas dúvidas, né, doutor Elisiário? Por isso, hoje a gente vai desmistificar algumas doenças e, se não, as principais doenças do coração. Primeiro eu quero perguntar, quais são as principais doenças cardiovasculares? As principais doenças cardiovasculares, em primeiro lugar, a hipertensão arterial. 34% da população brasileira é portadora de hipertensão. E ao contrário do que muitos pacientes imaginam, a hipertensão é uma doença totalmente insidiosa, assintomática. O paciente não manifesta sintoma e muitas vezes a manifestação dos sintomas é quando as lesões de órgãos-alvo já estão presentes, né? Quando a gente chama órgãos-alvo, é o cérebro, é o pulmão, são os pulmões, os rins, as artérias. Então, são doenças que normalmente causam insuficiência renal, causam acidente vascular cerebral, causam infarto agudo do miocárdio. Outra doença muito importante que afeta o coração e que também ela inicia de maneira insidiosa, o próprio diabetes mellitus, o colesterol alto, que nós denominamos de dislipidemia, a obesidade. Hoje o Brasil é campeão mundial, daí a Sociedade Brasileira de Cardiologia lança essas campanhas de conscientização. Infelizmente, Carla, caros telespectadores, a cada 2 minutos no Brasil morre um brasileiro vítima de doença cardiovascular. Isso nos dá o triste título do Brasil ser campeão mundial de morte por doença cardiovascular. E por conta disso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lança essas campanhas exatamente no intuito de esclarecer a população acerca dessas doenças cardiovasculares que são silenciosas e que, em alguns momentos, a primeira manifestação pode ser morte súbita. No infarto agudo do miocárdio, que é uma doença que se caracteriza por uma obstrução das artérias do coração, quando ocorre na primeira hora, a partir do início dos sintomas, muitas vezes o indivíduo tem morte súbita. Isso a gente vê normalmente. Então, são doenças que nós temos que procurar a rede pública de saúde, não só o atendimento privado, mas a rede pública em Teresina tem condições de fazer acompanhamento destes pacientes, o controle da hipertensão arterial, o controle da glicemia, o controle dos níveis de colesterol. Nós temos nutricionistas na rede que poderão fazer toda uma dieta para que o paciente possa ter um acompanhamento nutricional, de atividade física, um acompanhamento com o seu clínico, você que pode não ter um plano de saúde. Enfim, a saúde pública e a saúde privada estão exatamente à disposição para que os pacientes possam ter conhecimento dessas patologias e uma vez presentes, fazer o seu tratamento específico. Inclusive, doutor Elisiário, ainda há pouco eu conversava com um médico de Natal, do Rio Grande do Norte. Ele estava falando a respeito da surdez e dos aparelhos, inclusive, que a população tem direito através do Sistema Único de Saúde. Sim. E o que eu percebo muito é que algumas pessoas, elas tendem a nem irem em busca realmente do seu direito através do Sistema Único de Saúde, através dos hospitais municipais, por desconhecimento mesmo, entendeu? Então, é preciso também que a gente entenda que a gente tem um serviço público, quando a gente fala da área da saúde, de muita responsabilidade. Eu queria até aproveitar aqui, doutor Elisiário, essa semana a minha avó, ela caiu de madrugada, e aí a minha família correu para um hospital e depois a gente foi em busca aí de resolver a situação e a gente correu com ela realmente para saber o que estava acontecendo e a gente conseguiu uma vaga no hospital público e é impressionante assim, quanto a referência através dos médicos foi tão rápida, tão precisa, o diagnóstico chegou de forma muito precisa. Ela sofreu um AVC na madrugada, e ela teve uma queda, graças a Deus,
ela não teve não quebrou nada, porque geralmente quando um idoso cai, geralmente ou quebra um fêmur, né, na queda, e graças a Deus a minha avózinha está internada ali no Hospital HUT. Quero mandar um abraço muito especial para o doutor Fábio, que é o diretor do hospital, para o próprio doutor Gilberto. Assim, eficiência que as pessoas, que a população tem, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Hospital HUT, eles têm uma estrutura imensa. Sem dúvida nenhuma, temos que desmistificar. Teresina tem uma rede pública muito boa. Muito boa. O Hospital de Urgência de Teresina, os profissionais são do mais alto nível, então vamos desmistificar de imaginar que somente nos hospitais privados você tem uma resolutividade. Não. O HUT, os hospitais públicos, tanto da rede estadual quanto municipal, temos os profissionais são muito comprometidos. Vargas, HUT, temos o Hospital Universitário. O Hospital Universitário ele tem um nível de excelência no atendimento, né, e de resolutividade. Então, e outra coisa, nos bairros de Teresina, gente, a gente tem a Fundação Municipal de Saúde, o doutor Gilberto tem feito um trabalho incrível. E na própria rede dos bairros de Teresina, nós temos os hospitais, e a recomendação realmente é que a gente procure o hospital do seu bairro, porque ao identificar um problema, por exemplo, como esse da minha avó, que de madrugada, então assim, o próprio hospital, ele já faz esse processo junto aos hospitais de referência, para que já possa levar o paciente com a ambulância para esse socorro, para esse atendimento. Porque então, muitas vezes, quando o paciente tem um evento desse, o hospital mais próximo, ou é uma UPA, sim, ou algum hospital da rede pública, e o primeiro atendimento, ele é fundamental, ele é essencial, e muitas vezes salva, principalmente um acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio, o paciente tem uma parada cardiorrespiratória. Então, vamos desmistificar, a rede pública é boa, o SUS é bom, e nós temos condições sim de Teresina oferecer, e o estado do Piauí, um atendimento, o Brasil, né? Eu sou um amante do SUS, eu acho que o SUS é o maior programa de saúde pública do mundo, e faz com que a população, obviamente, que tem seus gargalos, seus defeitos, mas é o que nós temos e temos que valorizar. E temos que valorizar, sim. Inclusive, isso não deve servir como algo para a gente não ir em busca. Quando eu falo assim, sempre aqui no Canal Saúde, desde que a gente começou esse programa, para vocês terem uma ideia, a primeira pessoa que eu procurei com esse projeto foi o doutor Elisiário, você lembra, né, doutor? Lembro. Quando eu comecei com o Canal Saúde, que já tem aí mais de 13 anos, era exatamente para poder levar para a população esse sentimento de que nós precisamos prevenir. Às vezes eu vejo também, viu, doutor Elisiário, muitas pessoas que tem a desculpa de que eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho assistência, eu não vou em busca, eu não marco. E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa entender que a prevenção ela é importante. Então, não adianta você procurar o médico apenas quando você adoece. E veja, o Ministério da Saúde lançou agora uma normativa dizendo da grande resistência dos homens, pacientes do sexo masculino, em procurar atendimento médico, não só urológico, mas cardiológico, e 80% dos homens no Brasil procuram o atendimento médico quando é levado pela esposa. Geralmente a esposa, as mulheres são mais comprometidas e que levam, devido a essa resistência que muitos têm de procurar o atendimento, de imaginar que uma vez não tendo sintoma, não necessitem procurar um atendimento. Isso é totalmente errado, muito pelo contrário. Repito, e daí a grande importância do seu programa. As doenças cardiovasculares, como muitas outras, elas não manifestam sintomas. Sim. E numa avaliação clínica de rotina, muitas vezes você descobre não só se o indivíduo é portador de diabetes ou de hipertensão, mas muitas vezes você detecta um nódulo, alguma neoplasia que está no início e o paciente consegue a cura. Então é importante esclarecer a população que procure, principalmente se você tiver fatores de risco, por exemplo, se você tem parentes do primeiro grau, pai ou mãe hipertenso, você tem 50% de chance de ser hipertenso. Se você tem um parente de primeiro grau que é diabético, você também tem 50% de chance de ser diabético. Então, o histórico familiar, uma vez que você possa ter, é um sinal de alerta que você deve investigar se porventura você também possa ter esses fatores de risco. Controlar o peso é importante, o controle da circunferência abdominal no homem, ela não pode passar de 102 centímetros, na mulher de 88, isso guarda correlação com doenças cardiovasculares, a atividade física de maneira regular, de preferência atividade aeróbica, uma alimentação bem saudável. Então, é isso que tem nas redes sociais, a gente, enquanto cardiologista, enquanto médico, a gente esclarece a população
que isso não é uma recomendação, Carla, é Sim. parte integrante de qualquer tratamento, de mudança de estilo de vida, para que o paciente possa ter uma sobrevida longa. É isso que a gente imagina, né? Doutor Elisiário, assim, em relação ao que a gente está vivendo, né, a pandemia da Covid-19, nunca mais seremos os mesmos, né? Isso Sem é dúvida, fato. trouxe muitas lições. Trouxe muitas lições e tem mudado muita coisa na vida da gente, inclusive o nosso comportamento no sentido de olhar mais para a gente mesmo, né? Hoje as pessoas elas praticam mais atividade física, as pessoas estão procurando se alimentar de forma mais saudável. Então, assim, a gente está mudando o nosso comportamento e eu acho que tudo isso tem sido também um reflexo aí dessa pandemia. Então, a gente passou a cuidar mais da nossa casa, da nossa vida, a dar mais valor a coisas que antigamente a gente não estava dando, né? Como um simples final de semana com a família, Sem ou o dia a dia dos pais com os filhos. Tanta coisa mudou na nossa vida, né, doutor E um Elisiário? grande legado é o uso de máscaras. Vejam que o número de atendimento por doenças respiratórias no Brasil diminuiu de maneira significativa, né? Tem um trabalho, Carla, telespectadores, na Universidade de São Paulo, que demonstra que nos dias de maior poluição atmosférica na cidade de São Paulo, aumenta muito a incidência de AVC, acidente vascular cerebral, derrame e de infarto. Olha só. Então, porque as pessoas inalam os poluentes atmosféricos e que também esses poluentes provocam infarto. Então, um grande legado, acredito que a pandemia vai nos deixar, é exatamente o uso profilático de máscaras, né? Eu acho que é muito interessante, eu acho que vai mudar muitos paradigmas e um deles, eu acho que principalmente para profissionais de saúde ou profissionais como, por exemplo, você que lida com a comunidade. Então, eu acho que o uso de máscara é algo que vai ficar por muitos anos, né? Eu acho que nós vamos, como já acontece no Japão há muitos anos, né? Como a questão do álcool. A Também, gente criou um hábito na vida da gente, agora a gente andar com álcool em gel. Álcool em gel. Né? O álcool em gel o tempo todo, ou tá o tempo todo com Lavando álcool. as mãos, A nossa própria limpeza, a limpeza da nossa casa, assim, a gente agora se preocupa mais em lavar as mãos, em estar limpos. Então, assim, foram muitas lições, tem sido muitas lições de vida mesmo que a gente tem tido aí com a pandemia da Covid-19. E que as vacinas chegaram e mudaram a história natural, né, dessa pandemia. As vacinas todas são muito boas, todas têm eficácias muito boas. E se você tiver a oportunidade de vacinar, vacine-se. Vacina salva vidas. Se você tiver mais de 6 meses após a segunda dose da Coronavac, tem que tomar a terceira dose de reforço, de preferência a Pfizer. Acho que a Fundação Municipal de Saúde deverá logo Sim. abrir as inscrições aí para os pacientes tomarem a dose de reforço. Então, eu acredito, a ciência acredita que a grande população vacinada, a maioria da população acima de 75%, você corta a transmissão do vírus. Então, o que vai nos levar a uma vida relativamente normal daqui por diante é a vacinação em massa, né? Nos Estados Unidos, os indivíduos que estão sendo hospitalizados, que morrem, são exatamente aqueles indivíduos que não foram vacinados. Então, temos que tomar vacina salva vidas, não vamos nos preocupar com as reações de vacina, essas reações elas são absolutamente normais e bem toleradas e nos confere imunidade. Então, pelo contrário, a gente tem que se vacinar mesmo, porque Mesmo, vacina salva vida, Vidas, né? Para fechar aqui, qual a programação que vocês estão preparando, hein, doutor Elisiário, do Setembro Vermelho? bom, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem cursos de educação médica continuada. A gente está utilizando, nesse sistema de pandemia, basicamente algumas aulas virtuais, né, e a própria sociedade lança mão do seu canal. Nós já temos um canal no YouTube também, para que a gente possa exatamente alguns temas importantes, como hipertensão arterial, como controle do diabetes, qual o melhor tipo de atividade física. Então, nós estamos elaborando algumas aulas, já estão prontas, e nós vamos disseminar nas redes, porque o poder das redes sociais Muito hoje grande. é extraordinário, um alcance extraordinário. Acredito também que a TV Meio Norte deverá receber alguns vídeos nossos para que a gente possa exatamente esclarecer a população acerca dessa grande pandemia também, que são as mortes por doenças E cardiovasculares. conte com a gente aqui no programa Canal Saúde para que a gente possa divulgar também aí esses vídeos, tá É certo? sempre um privilégio estar de volta a esta casa e a TV Meio Norte, que é uma TV que difunde conhecimento e que chega aos 4 cantos do Piauí, do Maranhão e de outros estados. É sempre um privilégio estar aqui com você, cara. Muito